Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Aqui Jesus, nessa passagem inteira, do versículo 3 até o versículo 23, ele vai fazer um alerta progressivo. Primeiro ele apresenta a ideia dos dois caminhos, ele repete, na verdade, que ele já apresentou anteriormente em Mateus 6, quando ele disse que não podemos servir a Deus e a Mamon. E agora ele desenvolve ainda mais essa ideia, dizendo que é mais fácil ir para o caminho da perdição do que para o caminho da vida, e que muitos são os que entram pela porta da perdição. Só que, por conta do pecado, todos nós, naturalmente, vamos para a porta que leva à perdição, e apenas Jesus Cristo pode nos levar para o caminho da vida. Por isso que no versículo 15, Jesus nos adverte: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E depois no versículo 21, Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E em Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus diz: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqui Jesus está falando a respeito dos fariseus. Então não são homens que podem te levar para a porta estreita, que é o caminho da vida. Jesus diz que se seguirmos homens, cairemos na mesma cova que eles. E esses homens se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos. Aqui Jesus fala dos fariseus, mas hoje nós podemos falar do Papa, dos padres ou até pastores, de algumas igrejas evangélicas. É só você ver como muitas denominações dizem que apenas a sua igreja salva. Já outra igreja diz que apenas ela é a igreja verdadeira. E outras igrejas ainda pregam que para sermos salvos nós temos que obedecer um conjunto de regras ou fazer algum ritual religioso. Só que em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a porta que leva para a vida é estreita e o caminho é apertado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é nenhum homem que nos pode levar para a porta estreita, não é nenhuma igreja, nenhuma denominação, nada, apenas Jesus. E parece que isso não é suficiente para a maioria dos crentes que buscam outras maneiras de alcançar a salvação, sendo que Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele narra melhor esse fato. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E é isso que acontece hoje. E não só hoje, ontem e sempre. As pessoas buscam mestres para si e não seguem a palavra de Deus, nem ao menos leem a palavra de Deus. Não sei se vocês já viram o caso do pastor que teve relações com uma mulher casada da igreja, porque ele disse que estava escrito na Bíblia: vai adultere. Ele viu aí no livro de Oséias. E o marido, sem se questionar, ele foi e entregou a sua esposa para o pastor, e o pastor teve relações com ela. E ele nem sequer se perguntou se aquilo estava de fato na Bíblia, se a Bíblia realmente dizia isso. Ele simplesmente foi e entregou a esposa para o pastor, e a esposa também não falou nada. E olha que loucura, né? Porque as pessoas tomam a palavra do pastor como se fosse a palavra de Deus, como se ele fosse a salvação. Então, o pastor, o padre, o papa acabam virando objetos de idolatria para pessoas assim. E como Salomão diria, né? Bom, penso eu que Salomão disse no livro de Eclesiastes: não existe nada de novo embaixo do sol.
E lá na época dos juízes, quando Samuel era juiz de Israel, Israel já tinha um rei, que era Deus. Mas eles queriam um rei humano no lugar de Deus. E aqui, em 1 Samuel capítulo 8, ele diz que esse rei tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros. E ainda diz, também tomará os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos também tomará, e os empregará no seu rebanho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então o que estava acontecendo aqui? O povo de Israel, ele tinha um rei, que era Deus, só que eles queriam que um homem governasse a vida deles. E esse homem, ele os governaria, mas as pessoas teriam que dar suas próprias riquezas. E os israelitas foram avisados de tudo isso, e eles falaram, tudo bem, a gente paga a vida desse rei, a gente paga o castelo dele e tudo que ele pedir. A gente só quer que alguém governe a nossa vida. E é isso que acontece em muitas igrejas hoje. As pessoas dão dízimo, dão oferta, o pastor faz campanha lá para você dar R$2.000 para a igreja porque Deus vai te abençoar. As pessoas vão lá e fazem, e o pastor acaba tendo essa vida de rei, né? Tudo porque as pessoas querem alguém para governar a vida delas. Porque elas não querem que Jesus governe a vida delas. Jesus governar a minha vida, como já diria o pastor Mirim, né? Deus me livre, Jesus não é o meu pastor. Essas pessoas em seu coração dizem a mesma coisa. Ah, Jesus guiar minha vida, Jesus é muito chato, ele diz que tudo que eu faço é pecado, que eu tenho que sofrer nessa vida, que eu vou ser perseguido, que eu tenho que carregar minha cruz. Eu quero que o pastor governe minha vida, porque o pastor me dá uma rosa para eu tirar as energias ruins da minha casa, ele expulsa 10 demônios de mim todo domingo, o pastor fala que Deus vai abençoar os meus planos e que tudo vai bem. Então eu quero que o pastor diga aquilo que me convém e que ele governe minha vida e que ele seja o meu guia. E não é errado a gente ter um pastor ou buscar o conselho dos experientes e aqueles que são dotados na palavra de Deus. Eu, por exemplo, como jovem, às vezes eu busco ouvir a voz daqueles que estão andando com Deus há muito mais tempo do que eu. Porém, o meu rei é Deus. O problema é quando o pastor guia o seu caminho, quando ele ocupa uma posição de rei. Assim como em muitas igrejas o pastor ou o padre ocupa um lugar de rei, assim como os israelitas queriam um rei humano. Quantos pensam que a palavra do pastor não é a palavra de Deus? Mas não é. No máximo, o pastor, quando lê um versículo, aí sim ele está falando a palavra de Deus. Mas quando ele fala o que sai dos pensamentos dele, é a palavra dele, que pode estar de acordo ou não com o que a Bíblia diz. Cabe a você julgar. Então as pessoas elas dão essa importância aos guias humanos, né? Eu quero alguém para governar minha vida e ele vai dizer o que é certo e o que é errado, como eu devo me vestir ou como eu devo me falar. Por exemplo, hoje eu recebi um comentário no meu Instagram de uma pessoa falando que na época dele, que as pessoas ensinavam que era errado a pessoa se importar com futebol, então ele não estava de acordo em eu fazer uma camisa de futebol. Assim como eu ouvi esses dias também, de um irmão falando, que quando ele era criança, ele ia numa igreja em que todo mundo era obrigado a raspar a barba e que não podia ter barba. Mas onde que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Então por que as pessoas seguem isso? Porque elas não querem seguir a Cristo, elas querem seguir regras, elas querem seguir homens. Porque muitos não aceitam ou não acham suficiente o fato de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então,
e que só Ele pode nos levar para a porta estreita. Só que muitos querem encontrar o seu jeito de entrar nessa porta estreita. Então esses são os guias cegos guiando cegos. E no fim, todos vão cair na mesma cova. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esses guias cegos. A gente não pode dar o controle da nossa vida para ninguém, a não ser Jesus. Muitos querem ter Jesus como Salvador, mas poucos querem tê-lo como Senhor. E Jesus diz que, sobre esses falsos profetas, que pelos seus frutos os conheceremos. Mas que frutos? Porque o ser humano ele se impressiona com muito pouco. O ser humano se impressiona com coisas materiais. Tem pastor lá que tá roubando milhões dos seus fiéis e dos seus membros e falando mentiras, né? Falando que o cara vai dar R$10, Deus vai devolver 20, falando que tem que dar todo o dinheiro que ele tem para a igreja porque isso é um ato de fé, falando que se ele não der dízimo ele vai para o inferno. E daí o que o pastor ele pega e faz com esse dinheiro? Ele compra carros, ele compra mansões, ele compra relógios, mas uma parte do dinheiro ele vai lá e doa para a caridade. Então as pessoas pegam e falam: olha os frutos, olha como essa árvore é frutífera, olha como o dinheiro que eu estou dando para a igreja está sendo bem gasto. Mas não é disso que Jesus está falando, não é desses frutos que Jesus está falando. Quando Jesus está falando de frutos, ele fala sobre humildade, misericórdia, pureza, amor ao próximo, amor aos inimigos, sinceridade e fazer a vontade do Pai. Por esses frutos, sim, os conheceremos. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus mostra que existem dois caminhos, e que um leva à morte e o outro à vida. Depois, nos adverte para não nos desviarmos do caminho, pois haveriam aqueles que se apresentariam como ovelhas, mas na verdade são lobos, e que nem todo aquele que é religioso é de fato de Deus. Assim como os fariseus eram religiosos e Jesus os chamou de filhos do diabo, também existem entre nós aqueles que são filhos do diabo, e que no fim eles vão para o mesmo destino que ele. Hoje um homem me escreveu que os cristãos são tudo o que há de pior no ser humano. E eu respondi que não só os cristãos, mas os seres humanos em geral são hipócritas e que suas esperanças não deveriam estar em homens, mas sim em Cristo, que é o único justo, o único verdadeiro e o único que realmente te ama.